Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite a todos que estão acompanhando aí pela internet. É sempre uma responsabilidade, né, gente? Falar um pouquinho aqui, trazer um tema aqui para vocês, para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre os ensinamentos que a gente aprende, né, através do Espiritismo, da doutrina espírita, mas todinho baseada na doutrina de Jesus, na doutrina de Cristo, no Evangelho, né? O tema de hoje, a regulação emocional, na verdade, eu comentei com o André que a gente poderia ter muitos temas no que ia desenvolver hoje, mas, da mesma forma como o André comentou na última palestra dele, que por sinal foi excelente, André, gostei demais. Ele se inspirou também na aula da mocidade, né? Na última aula com a minha turma é de 11 a 15 anos, de 11, 12 a 15 anos, e nós estávamos vendo a lei de sociedade. E nesse tema, nós nos inspiramos num exemplo na parábola dos talentos, para falar um pouquinho sobre o que é viver em sociedade, a importância de se viver em sociedade, né? Que é uma regra básica de absolutamente todos os seres, né? Então, nessa aula, quando nós conversávamos, né, a gente estava falando sobre a importância da sociedade, né, de sociedade, do contexto social, né? E aí esse contexto social, não estou falando só familiar, né? É o contexto social de uma forma geral para o desenvolvimento de valores. Segure essa informação. Valores que se encontram latentes, se encontram escondidinhos, que se encontram inativos lá dentro do nosso mais íntimo, né? Só esperando a circunstância, só esperando o momento certo, só esperando um incentivo para vir à tona, né? Então, esses valores que eu estou me referindo é um conjunto, na verdade, de princípios, né? De crenças, de convicções, de certezas que a gente acredita que tem, né? E que influenciam e que orienta as nossas decisões, os nossos comportamentos e, consequentemente, as nossas ações, né? Então, é muito, muito importante a gente entender essa diversidade de valores que eu estou me referindo, tá? Eu fico falando, eu esqueço dessa diversidade de valores, né? Que molda os princípios éticos. Esses princípios, por sua vez, eles influenciam as nossas crenças e as nossas convicções pessoais. E, por outro lado, essas crenças e convicções é que vão direcionar o comportamento, as decisões e ações das pessoas, né? Então, compreender essa diversidade de valores, ela é fundamental para a gente poder construir uma relação no campo social de forma harmônica, de forma justa e com base no respeito mútuo. Difícil, né? É fácil falar, é bonito, mas vai praticar, né? Mas como que isso é possível? Isso só é possível, gente, por meio da convivência. Daí onde veio a lei de sociedade. Por meio da convivência. E da convivência, não é com os animais, não, com a fauna e flora. É a convivência com os outros semelhantes a nós, né? E os diferentes de nós, né? Mas essa convivência social, ela é um desafio para todos nós. É um desafio. A gente aprende a viver em sociedade.
A gente traz de casa, né, certos, eh, como que eu posso chamar? Certos comportamentos mais adequados, não é? A partir do momento em que a criança vai para a escola, não faça isso, cuidado se alguém falar isso, olha, então a gente, vai moldando, na verdade, nós todos somos seres moldados para a gente poder sobreviver na sociedade. Daí é onde vão se construindo as personalidades, né. Então nós temos muito mais do nosso perfil adaptado para viver na sociedade que a gente está inserido, do que da nossa essência. Mas qual é a nossa essência? Quanto mais a gente se afasta da nossa essência, né, mais eu vou criando processos de dissociação. E às vezes isso não é bom. Mas a gente precisa trabalhar o nosso pensamento, a nossa consciência. O que quer dizer tudo isso, né? Então vamos lá. Viver em sociedade, olha lá. Normalmente é o outro que mostra para nós o que eu preciso melhorar em mim. Não é? Quando o outro me aponta, quando o outro dita determinadas regras, começando pela família, na escola, chefes, colegas, enfim, né. Nós temos algumas regras, morais, algumas regras que nos direcionam. Nós já trazemos isso na nossa essência, e é reforçado na família, né. Então a convivência e a interação com outras pessoas, ela pode ser um grande catalisador, sim, né, para o meu comportamento, para o meu para a minha autoconsciência, para o meu desenvolvimento pessoal. Autoconsciência do quê? Quando eu digo que o outro normalmente, né, me diz ou tende a mostrar para mim o que a gente vai falar um pouco da, não quero entrar no campo da psicologia. O Marcelo falou assim: "Ah, a Gislene é psicóloga". Sou graduada em psicologia. Tem alguns outros cursos, né, mas eu me voltei para o campo da área de recursos humanos. Eu não sou psicóloga clínica, né, não sou terapeuta. Tá, então eu sou graduada em psicologia, eu poderia ser vendedora, que estaria feliz também. Venderia muito bem, né. Então, então nesse processo de quando o outro me mostra o que eu preciso melhorar em mim, não é que o outro fala, às vezes fala, dá um feedback que a gente não gosta não, né. E quando dependendo da forma como vem, a gente rechaça. A gente se afasta de ambientes que, não condizem com aquilo que eu acho que seria o mais adequado para mim. Né. E a gente perde a oportunidade, a gente esquece que a vida traz as oportunidades. É igual o curso, né, meu colega ali está fazendo o curso, não sou eu que escolho o curso me escolhe, vocês vão entender por quê, né. Eh, então, e como que a gente consegue fazer esse processo de tomada de consciência? Quando eu sou confrontada. E eu só sou confrontada quando eu estou diante de uma situação diferente, de perspectivas diferentes, de expressões e de reações diferentes. Só assim que a coisa começa a vir à tona. Mas a gente tem reações emocionais diante de certas situações, só que a gente não faz a leitura adequada disso, né, e a gente deixa passar as oportunidades, né. Então vamos lá, Jesus, nessa parábola dos talentos, tá, ele utilizou desta parábola dos talentos como um recurso para ensinar os seus discípulos que questionavam ele, como é que eles poderiam conquistar o reino de Deus, né. E aí Jesus usou dessa parábola dos talentos, tá. Então, olha lá, Jesus decidiu, utilizar o recurso que na época para eles mexia, né, que era dinheiro, tá. Dizendo que um homem muito rico, ele devia partir para uma longa viagem, ele estava preocupado com as suas terras, ele chamou, os 3 melhores servos da sua região, aí do seu reino, né, e distribuiu 5, 2 e 1 talento, respectivamente, para cada um, dizendo: "Vocês vão ter que, administrar esse recurso o mais adequadamente possível e no meu retorno eu vou
é, é, cobrar, quer dizer, vocês vão me prestar conta. Tá? Muito bem. A viagem foi muito longa. No retorno, ao serem chamados para prestar conta, o primeiro e o segundo mostraram. Oi? O primeiro e o segundo mostraram, né, o resultado do trabalho deles e o que eles haviam conseguido. O terceiro, com medo, inclusive, porque ele tinha medo, o mestre dele, o senhor das terras, ele era muito severo, né? Então, ele ficou com receio e enterrou o dinheiro. Sem trabalho, sem pensar, sem evoluir, sem desafios, né? Sem buscar realmente desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, só vai para o ócio. Então, essa inatividade, né, fez com que ele fosse repreendido, vamos assim dizer, pelo Senhor das Terras, né? E falou: você não merece a minha consideração, você não merece o meu reconhecimento. Vá-se daqui, né? Agora a gente vai colocar um holofote nele, nesse terceiro servo aqui, tá? Nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações desse terceiro. Ai, desculpe. Né? É... Bom, antes disso, gente, toda parábola, todo conto, toda fábula, né? Toda metáfora, ela tem um objetivo, ela é uma figura de linguagem que nos ajuda o quê? A, a, a fazer representações de ideias abstratas, né? E sempre vai ter um fundo, um conceito moral, tá? Tem múltiplos significados. Por isso que os contos, as fábulas, elas são eternas, né? E isso, inclusive, é a depender da sociedade em que a gente está inserido. Então, o objetivo, na verdade, toda fábula, toda parábola, ela contém o quê? Um sentido literal, que se mistura com um sentido simbólico para transmitir uma verdade moral e espiritual. Então, antes de falarmos dele, como foi trabalhado com as crianças, né? Fazendo uma representação da parábola. Quem o Senhor da terra representa? Dá-lhe dicas. Quem o Senhor da terra representa? Deus. E os servos? Vamos lá. Nós, agora os mestres não respondem. O Senhor da terra representa Deus. Vamos lá. Os alunos pegaram assim e responderam todos, ó, rapidinho. A criança, ela se dissocia muito mais fácil, né? Muito bem. Os servos, os três servos, somos nós. E a terra? E a terra, aquele. E o dono da terra? O que é a terra para? Exatamente. A nossa encarnação, a nossa vida, o nosso espaço que a gente tem para poder estar evoluindo. E a distribuição dos valores de forma diferente para cada servo. O que representa? Vale dica, o Marcelo. Vale uma dica aí. A distribuição de valores diferentes para cada servo. O que representa? Exatamente, né? Então, assim, é o que cada um passa pelas experiências, só que cada um de nós estamos num momento, numa fase diferente um do outro, no processo evolutivo, né? Então, conforme o André falou lá atrás, dai a César o que é de César, dai a cada um o que cada um tem condições de estar realizando, certo? Você imagina se o avarento ganhasse 5 moedas de ouro, o que ele ia fazer? Percebe, né? Os talentos, o que representa os talentos? Que é o principal da história.
Isso, exatamente. Os talentos são todos os recursos que nós temos para fazer cumprir o nosso objetivo aqui, né? E o longo tempo do Senhor e o retorno, a gente pode, já que tem uma série de representatividade aí, a gente pode entender como sendo o nosso período de reencarnação. O que é que a gente faz com os talentos que a gente ganha e com os recursos que a gente tem neste período, né? Então, vamos lá. É, dentro de uma perspectiva filosófica, inclusive que é o que a gente trabalha com as crianças, para nós também, né? Porque para a gente montar uma aula, a gente tem que pensar desta forma para depois conseguir tirar alguma coisa das crianças, né? Quais pensamentos e sentimentos poderiam ter assombrado esse servo? Por que ele agiu como ele agiu? Medo. Medo do quê? De perder, né? Medo do fracasso, medo do julgamento. Quem que não tem medo aqui de fracasso, de perder, de julgamento? Que mais? Falta de confiança, não acreditar nele, né? As inseguranças, né? E outras vezes, por o desejo de não correr riscos, ele prefere garantir o que tem. Percebe? Né? Uma visão limitada, preguiça, comodismo, né? E já tá bom. Não, não preciso mais. Exatamente. Desconfiança. Pô, por que que me deu só um? Acho que ele deve ir testando. Quer saber? Não vou fazer nada, não. Né? E um dos jovens, né, da aula falou, eles me chamam de pro. Pode ser também porque alguém ficou assim na cabecinha deles. Ele foi influenciado. Eu falei, nossa, que bacana. É verdade. Quantos de nós não mudamos as nossas ideias, não desistimos dos nossos desejos, sonhos e propósitos, porque a gente fica ouvindo outras pessoas que não contribuem, né, adequadamente, vamos assim dizer, para a realização dos nossos propósitos. Ora, no final, gente, esse servo, ele pode ter se arrependido? No final, depois que, né, a carinha dele, ele pode ter se arrependido? Claro, não acontece com a gente também, né? Principalmente quando a gente leva uma bronquinha, né? A viagem, ela foi longa, tá? As possibilidades que ele tinha se perderam no tempo, né? As oportunidades que ele poderia ter gerado para fazer multiplicar, essas oportunidades elas foram desperdiçadas porque o tempo já tinha passado. Ele voltou, né? Então, assim, a exemplo deles, né, desse servo, como nós mesmos, quanto a gente não desperdiça a nossa reencarnação, não é verdade, né? Bom, aqui eu já dei a dica, a pergunta era, dentre todos os ensinamentos de Jesus, qual foi o maior deles? Eu fiz a pergunta antes de passar isso para as crianças. Foi esse slide que eu passei para as crianças, não, foi outro, tá? As crianças é mais lúdico. Então, o maior de todos os ensinamentos foi amar ao próximo como a ti mesmo. Muito bem. O que vocês estão pegando dessa frase aqui? O que vocês estão conseguindo ver nessa pequena frasezinha aqui? Jesus, como um excelente psicólogo, ele já sabia o que acontecia na alma de todos nós, né? Muito bem. Ele já ensinava desde sempre a importância do quê? Autoestima. Autoestima. O amor a si mesmo. Mas o que que é isso? Não é egoísmo? Não, não é egoísmo, né? Porque o processo da autoestima, ele nos leva a eu preciso me amar. Sim, eu preciso me amar. Eu preciso amar o quê? A minha vida.
Eu preciso respeitar o meu corpo, a dignificar a minha casa espiritual, né. Eu preciso conhecer as minhas potencialidades imensas, tá. Eu preciso saber aceitar a minha existência como sem me deixar ser influenciada, inclusive, por ideias que, bom, por ideias, que não, como eu falei, não iriam colaborar realmente com o sucesso dos meus intentos, né. Agora pela perspectiva espírita, rapidamente, tá, essa parábola, ela tem como objetivo, né, o podemos interpretá-la como sendo, por exemplo, é uma metáfora que nos leva para trabalhar o desenvolvimento das nossas potencialidades, né. E como que a gente pode utilizar os nossos talentos, né, eh, em nosso próprio benefício, e em benefício do outro em especial. Porque quando eu beneficio o outro, eu estou me beneficiando também. É assim que a gente aprende? O servo que enterra o talento, ele representa o quê? Todos nós, que por preguiça, por comodismo, porque dá trabalho, por inação, né, a gente não aproveita as oportunidades de desenvolvimento, tá. Agora esse crescimento, pessoal, ele é um processo. Ele é um processo lento, progressivo, e ele tem um único objetivo: nos levar para um processo de uma etapa de autorrealização. O que é a autorrealização? Quando a gente para pensar e tentar definir, é esquisito, né? Autorrealização. É que a gente, enquanto ser material, a gente pensa só nos bens materiais, né? Mas o que é a autorrealização? A autorrealização, quem pode me ajudar? Olha só. Eu disse que ele é um processo lento, ele é um processo progressivo e extremamente complexo, tá? Porque ele passa por todas as etapas, né? Essas etapas, elas são interdependentes, elas são complementares para o desenvolvimento e o amadurecimento psicológico. E quem vai me ajudar a explicar é Maslow. Viu, Luiz Felipe? Maslow, né? Maslow foi um psicólogo americano, né? Ele foi um grande, ele foi uma pessoa, um psicólogo de grande referência da psicologia humanista. E ele é, então, ele é mais conhecido pela pirâmide de Maslow, quando ele trabalhou a hierarquia das necessidades. Bastante questionada por alguns, né, porque ele trabalhou de uma forma extremamente empírica, não teve uma comprovação científica, etc., mas que influenciou e nos influencia, até hoje, todas as outras linhas da psicologia, do campo da administração, do campo da liderança, enfim, tá. Eh Mas, diferentemente de outras correntes que Maslow, ele trabalhava na época, né, com qual ele trocava na época, porque ele usou dentro do campo da profissão dele, né, da psicologia, a linha gestalterapia, eh, trabalhou com a psicanálise de Freud, Jung e diversos outros. Ele foi complementando, a mente dele não parava de funcionar. E aí onde ele acabou caindo e foi desenvolvendo a psicologia humanista, que defende o quê? Ele afirma que as pessoas, né, elas agem com base nas suas necessidades e motivações. Necessidades e motivações. E isso fez com que ele fosse criando, na verdade, essa linha de pensamento, né. Mas ele fala: "As pessoas agem de acordo todas as pessoas agem de acordo com as suas necessidades e motivações". Que necessidades? Necessidades emocionais, necessidade de segurança, necessidade de pertencimento, necessidade de afeto, necessidade de reconhecimento, de ser validado, segurança.
necessidade de estabilidade, ter controle, ter poder, são necessidades humanas. Necessidade de liberdade, necessidade de autonomia, né? Necessidade de autorrealização material, necessidade de autorrealização espiritual. Eu já estou no outro lugar, percebe? São todas necessidades internas, são necessidades, motivações da alma. Não estou falando de necessidade de dinheiro, de casa. Porém, as pessoas passam por tudo isso, né? Sono, aqui necessidade fisiológica, segurança, necessidade social, amizades, relacionamentos amorosos, estima e a autorrealização. Quando ele fala da autorrealização, resumidamente, tá? Ele fala que as pessoas autorrealizadas, né? Elas são mais criativas, elas se aceitam melhor, ela aceita o outro como ele aceita, respeita e se sente parte da natureza. Então, como ser integrante, então, o processo de conexão é alto aqui em cima. Percebe que eu não estou falando aqui de coisas de dinheiro, tá? Nós estamos falando de desprendimento, nós estamos falando de moralidade, nós estamos falando de simplicidade, nós estamos falando de equilíbrio, nós estamos falando de senso de equidade. Esses são valores. E que não estou falando. Ai, meu Deus, agora eu vou me perder. Aqui não estamos falando, gente, de espiritismo. Espiritismo. Nós estamos falando de coisas. Obrigada, amor. Aqui nós estamos falando coisas que pertencem o quê? A todo ser humano. Não importa a raça, sexo, credo, né? Não importa. Tá? Muito bem. Então, essa autorrealização, ela é basicamente, gente, aqui, ó, um esforço bem direcionado. Agora preste atenção para a realização do eu profundo. O eu profundo, Luiz Felipe, ele tem a ver com o espírito, ele tem a ver com o self. Henrique, oxe, desculpa, querido, confundo os nomes dos irmãos. Henrique, com o self, com o espírito, né? Então, aqui, ó, é um esforço bem direcionado para a realização do eu profundo e não da superficialidade das paixões do eu pessoal. O eu pessoal, nós estamos falando do eu consciência, do eu personalidade, do eu ego, tá? Muito bem. Quando nós falamos lá atrás sobre habilidades que ainda podem ser desenvolvidas, de que capacidades e habilidades nós estamos falando? De talentos? A gente começou falando de talento da história. Os talentos são talentos inatos. Aptidão cognitiva, aptidão criativa, que mais? Aptidão emocional, aptidão social, né? Para o desenvolvimento, aí sim, a aptidão ela me ajuda a desenvolver a capacidade e as habilidades para a realização. O que é a realização? É a ação em movimento. Sem movimento, inatividade. Sem movimento, não tem progresso. Sem movimento, não tem mudança, não tem transformação, né? Sem movimento, não tem aprendizado, né? Então, a gente só tentar se colocar em alguns lugares aí, tá? Então, por isso que o processo do autoconhecimento, dessa consciência das minhas capacidades, ela é extremamente importante para fazer exatamente o que diz o tema, a autorregulação emocional. Como é que eu posso mudar algo que eu nem sabia que eu tinha que mudar? No meu comportamento, na minha forma de pensar, na minha forma de perceber o outro, de me perceber, nas minhas reações, nas reações do outro, aquilo que eu falo, quanto que impacta para o outro. E na medida que eu começo a desenvolver isso, eu começo a entrar no outro. Eu entro no outro. Então, a empatia não é simplesmente me colocar no lugar do outro. Não, eu tentar sentar no lugar dele e sentir o que ele está sentindo. É enxergar com a lente dele. É sentir a dor dele. O que o André trabalhou na palestra, né?
André, na palestra dele última, tá? Bom, eu vou adentrar, gente, quando a gente fala em aptidão, quando a gente fala em talentos, eu não tenho como não falar, Érica, André, vocês me vão me desculpar sobre as aptidões cerebrais, gente. É um tema que eu navego assim com muito prazer, é uma coisa que eu tenho um apreço muito grande. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, só que tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente estar, pelo menos, esclarecendo. O Espiritismo, gente, ao revelar a existência, porque a gente vai falar de mente, cérebro, corpo, perispírito, tá? Sentimentos, emoções, pensamento. Quem pensa? Quem sente? É o espírito? É o corpo? Percebe? Então vamos lá. O espiritismo, né? Quando ele revelou a existência da alma, que é o espírito encarnado, a alma é o espírito encarnado, e o espírito que transcende o corpo físico. O que ele trouxe para nós, o espiritismo? Ele ofereceu para nós um ponto de vista diferente para a gente poder entender a natureza da mente. Olha isso, tá? Por quê? Porque isso vai além da explicação das questões puramente fisiológicas. Bem complexo, tá? Então, no espiritismo, a mente, ela não é vista como uma entidade, como uma coisa apartada, como uma coisa dissociada do espírito. Ao contrário, tá? A mente, ela é como se fosse um atributo, ela é uma manifestação do espírito, a mente, e não do cérebro, tá? O cérebro, aliás, gente, é na mente que reside pensamentos, sentimentos e vontade. Ai, Gislene, e as emoções? As emoções não estão na mente, tá? A mente, ela é um atributo do espírito, não está no cérebro. O cérebro é um órgão e através do qual a mente se manifesta, né? Então, eu acho que é melhor eu colocar aqui, fica mais fácil para vocês acompanharem, tá? A mente é um atributo ou manifestação do espírito, formada por pensamentos, sentimentos e vontade. Eu vou fazer algumas colinhas aqui, gente, porque aqui eu tive que fazer muitas pesquisas, então eu fiz uma apanhada, aí não vou conseguir falar tudo de cor, tá? Então vamos lá. E o cérebro, então, ele é um órgão, né? Através do qual a mente se manifesta. Então, ele é visto como um elemento intermediário entre a dimensão espiritual e a dimensão material. E ele permite que o espírito pense, haja, sinta, deseje. Ok? O ser encarnado, ele sim é dotado de percepções, né? O ser encarnado, ele tem a capacidade, o ser encarnado, ele está ligado a um corpo material, mas nós aqui, ser encarnado, conservamos né, a capacidade de pensar, sentir. Eu conservo a capacidade de pensar, sentir, né, e desejar. São atributos do espírito. Mas eu possuo outras percepções, outras capacidades de percepção, de sensação, de audição. Isso é o campo sinestésico. Audição, visão, olfato, paladar, tato. Não é espírito. É o meu corpo físico, tá? Então, isso se dá pelos órgãos do sentido do corpo físico, ok? E a emoção? A emoção, ela é uma reação. Ela é uma reação instintiva, né? É uma resposta neural a um estímulo extenso. Lá, é uma resposta neural a um estímulo externo, desculpa. E está ligada ao corpo. Então, a emoção, ela é um estado de alerta sobre algumas necessidades. E isso vem desde lá atrás, desde que a gente tinha que correr dos bichos para poder se proteger, né? O instinto de preservação, o instinto de conservação, instinto sexual, instinto relacional, instinto social. São reações é, simplesmente que vêm, né? E o ser humano ainda hoje ele reage
De que forma que a gente reage? A absolutamente tudo. Até mesmo o ser mais culto que a gente acha, né? O ser humano, ele reage ante tudo aquilo que o desagrada. Ante tudo aquilo que vai contra as suas convicções. Tudo aquilo que o confunde. Tudo aquilo que o ameaça. Existe uma reação instintiva. E ela é imediata, ela não passa pelo campo. O instinto, gente, ele independe do pensamento. O instinto não é racional. Né? A nossa herança reptiliana, ela vem exatamente desse, porque o instinto, na verdade, ele está na base do nosso tronco cerebelar, né? Então ele vem ali embaixo. O instinto está mais aqui para trás. Todo o campo cognitivo ele está aqui na frente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cérebro, tá? Então vamos lá. Vou entrar direto no cérebro, porque eu ia falar um pouquinho das emoções, porque a gente tem as emoções boas e as emoções não tão boas, né? E são as emoções não tão boas que são responsáveis o quê? André gosta muito disso, pelos crimes, né? Pelos crimes hediondos. Quando a mente ela está transtornada, mas quando a mente ela está em paz, quando a mente ela está serena, ela é capaz de grandes realizações para a humanidade, não é verdade, né? Então, quando a mente e as nossas emoções, por isso que é importante eu nomear as minhas emoções, nomear o que eu sinto, né? Nomear sentimentos e nomear necessidade, gente, é uma coisa muito, muito, muito importante, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de comunicação não violenta, que não é para hoje também, tá bom? Mas vamos lá, tá? Então, e a gente não deve lutar contra as nossas emoções. A gente tem que abraçar as nossas emoções. Medo, raiva, insegurança, tudo aquilo que o terceiro cérebro sentiu. Eu tenho que abraçar. Por quê? Porque é meu, tá aqui dentro. A situação, lembra? Inato, tá lá guardadinho. A situação fez desabrochar. A preguiça, o comodismo, o julgamento. Percebe? Tá aqui. Eu tenho que abraçar. Entende? A inveja, os ciúmes, a falta de paciência, né, amor? Ele sabe, né? Que eu falo que a minha missão maior nesta vida, gente, é trabalhar a minha paciência, trabalhar a minha tolerância, trabalhar a minha paciência. Eu sou muito agitada, né? Enfim, às vezes eu quero que as coisas estejam dentro do meu tempinho e a coisa não é bem assim, o outro funciona diferente de mim, né? Mas a gente sabe, a teoria ele é bacana, mas é difícil de mudar. Eu tento, né? Gente, eu tô há 42 anos casada, então, olha isso, nós vamos fazer 42 anos de casada. Então, acho que eu melhorei um pouquinho, né, ao longo desses 42 anos. Vamos lá, gente. Volta. Aqui é mais para a gente falar um pouquinho sobre o cérebro. O cérebro, então, toda essa parte aqui ele tem a ver com o meu campo cognitivo, é o campo do pensamento, é o campo mental. Aqui reside, na verdade, todas as aptidões, talentos, ferramentas, chama como vocês quiserem, ferramentas, tá? Voltadas para o pensamento. E aqui atrás, ó, ele fica mais próximo do campo do tronco cerebelar. Inclusive aqui onde reside mais próximo aqui o campo límbico, né? Então, esse daqui é o campo mental, é o campo do pensamento. Esse aqui é o campo da ação e esse aqui é o campo dos relacionamentos. Esse aqui é o campo esquerdo. É o campo racional, esse aqui é o campo criativo. A gente vai dividir em gavetinhas que fica mais fácil vocês. Pode ir, tá? Olha, todo o lado esquerdo do meu cérebro, ele corresponde à minha, vamos chamar de mente direito. Direito do meu cérebro, ele corresponde à minha mente emocional. Então, aqui ele abriga raciocínios mais abstratos, mais subjetivos, tá vendo? Música, raciocínio espacial, intuição, criatividade, imaginação, é, é, elucubrações, sonhos, fantasias, argumentações, percebe? Isso aqui é tudo baseado em coisas muito abstratas. Do lado de cá, abriga raciocínios mais concretos,
né, mais racionais aqui, é o campo mais racional. Então, é baseado em quê? Baseado em dados, tudo que é concreto. Dado, fato, número, informação, registro, notícia, história, tudo concreto, tá? Então, vamos lá. Pode passar. Gente, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Isso aqui é maravilhoso, tá? Então, vamos lá, ó, analisando o cérebro numa outra posição, de cima para baixo. Tá? Esta parte aqui é o nosso, fica aqui na frente, é o nosso campo cognitivo, né? E aqui é o campo das intuições. Desculpa, dos instintos. Instintos básicos, tá aqui. E, então, quem conhece o MBTI, né? Os 16 personalidades, INFP, STJ, muito baseado também em algumas nomenclaturas aqui, tá? Se nós dividimos esse cérebro aqui no meio, parte da intuição vai influenciar muito mais o campo NO, que é a lógica, e o NE. Porém, tudo isso aqui também tem intuição, lógica, é tudo do meu cérebro. Eu não estou usando só essa parte, né? E a parte dos instintos vai influenciar muito mais fortemente esses dois aqui diretamente e também aqui para cima. Então, tudo isso aqui eu uso todas as ferramentas cerebrais. E aí, falar de ferramentas se eu dividir em 4 quadrantes, o que eu tenho nesta gaveta, nesta e nesta? Tá? Tal qual as ferramentas da sua cozinha. O que a gente guarda na primeira gaveta da cozinha? Por quê? É mais prático. É o que eu mais uso. Fica mais fácil. Imagina vocês irem na minha casa ao contrário, tá? Os talheres ficam na última gaveta. Aquela gente está louca. Tá louca, por que tem talheres na última gaveta? Café da manhã, né? Comidinha às 10 horas, almoço, café da tarde, janta. Talheres, gente, a gente usa todos os dias, toda hora. A segunda gaveta, a gente usa muitas ferramentas também, certo ou não? Certo, mas não tanto quanto a primeira. A terceira pode parar para pensar, nem pensa. A gente pensa um pouco mais. É ou não é? A terceira a gente tem. A primeira tem esse de cor, a segunda também, dependendo do uso, a terceira tem que pensar. A quarta, gente, eu sei exatamente o que tem, mas é o que eu menos uso. O cérebro é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Volta. Agora a gente vai analisar o que, que tem nas gavetinhas de instrumentos em cada gavetinha. Vamos lá? Vamos lá. Ai, gente, desculpa, mas eu não tinha outra imagem, tá? É o mesmo desenho, só que numa proporção aqui diferente, tá? Quem conhece isso muito bem é o Luiz Fernando, ele que me apresentou esse livro, né? Na verdade, o autor não passou dessa forma, não, né? Eu e uma outra colega que a gente meio que deu uma estressada nessa teoria, que a gente meio que fez isso aqui, colocou todos os desenhos do livro na mesma página para ficar mais fácil para a gente estudar, ok? Então, não foi dessa forma que a autora apresentou, ok? Então, vamos lá. N, campo da telepatia, é o campo, nosso campo mais metafísico, que eles chamam de campo espiritual, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, né? Aqui nós estamos falando do campo do saber, que são os valores essenciais. Ética, moralidade, convicções, senso de juízo, percebe? Tá? Aqui o que eu falei aqui? Os instintos e intuições. Então, vamos lá. NO é a nossa gavetinha da lógica. O que eu tenho nessa gavetinha? Olha que interessante, gente. Desde pequenininho, o ser, ele usa essas ferramentas, ele usa as palavras, ferramentas e faz escolhas a depender da pontuação, né? Então, a gente aqui não percebe. Então, quando eu disse que o curso que nos escolhe, vocês vão entender por quê, né? Então, olha lá. Olha as ferramentas que eu tenho na gavetinha NO. Analisar, quantificar, criticar, avaliar, entender e todos os sinônimos. Olha lá. Analisar é dar, fundamentar, pesquisar, ok? Quantificar é calcular, mensurar, orçar, dimensionar. Presta atenção nas palavrinhas, tá? Que são aptidões, gente. Vai nos levar para um processo de capacitação mesmo, tá? Crítica, essa crítica aqui é o crítico gastronômico, o crítico literário. Aqui é muito mais no sentido de apreciação, ok? Não é a crítica no sentido de ser bom, bom, ruim, mal,
Pode, não pode? Não pode é o SO, tá? Mas o NO aqui, essa crítica aqui, ela é mais. Porque todo esse campo aqui, ó, de cima, é o campo mental. Então, tudo aqui em cima nós estamos lidando com conceito. Isso tudo aqui não existe. Isso aqui só existe na cabeça de vocês. O que vocês estão pensando, o que vocês estão imaginando, o que vocês estão avaliando, o que vocês estão calculando. Eu não sei se vocês vão falarem, mas para tornar concreto, vocês precisam falar, botar para fora. E o que vocês idealizaram e planejaram que vocês precisam executar, nós precisamos executar, tá? Então, tudo que está só aqui em cima, ele só existe na cabecinha da pessoa. Vamos lá. Avaliar. Avaliar eu passei por todas essas etapas, né? Quando eu chego aqui, ó, eu estou ponderando. E isso para qualquer tomada de decisão que eu faça na vida. Ponderar, julgar, aferir, pesar. O quê? Vale a pena? Não vale a pena? Percebe que a gente faz isso sem falar. Tem gente que pensa alto, né? Mas na maior parte das vezes, só que a gente faz isso aqui em milésimos de segundo. Dá a depender da situação que eu tenho que avaliar, né? Entender é a ferramenta principal do campo NO. Tudo isso que eu faço aqui é para poder entender. Entender é diferente de compreender, né? Tá? Eu entendi o que significa H2O. H, uma molécula de hidrogênio, duas H2. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ah, tá, eu entendi. Agora, tô indo já. A comparação é quando eu pego a informação e faço uma série de comparações para usar de uma outra forma. Né? E aqui vem no campo NE, conjecturar, especular, imaginar, inferir e todos os seus sinônimos, né? Aqui, tocar, comunicar, apoiar, ensinar, envolver, tocar, experimentar, é, também é no sentido emocional, que é de sentir, comover, impactar, comunicar, falar, fofocar, transmitir informação, notificar, relatar, apoiar, ajudar, é, ancorar, suportar, ensinar, dar aulas, mas aqui não é no sentido de corrigir. Corrigir está aqui. Aqui é no sentido de fazer crescer, tá? Então, aqui é no sentido de formar, de capacitar, de empoderar. E envolver é no sentido de abarcar. Eu me senti abarcado, eu abarcar tudo. Conjecturar é fazer pressuposições, né? Aqui eu estou refletindo, aqui eu estou fazendo elucubrações, especular e investigar. Imaginar tem a ver com criar, tem a ver com idealizar, representar no campo mental, hipóteses, possibilidades, fazer inferências, argumentações. Por isso que as pessoas alto-nível são extremamente argumentativas. Aí elas são boas para fazer direito, né? Que mais aqui no SO? Que é o polo diametralmente oposto. Ó, proteger, cuidar, prover, prevenir, tutelar, organizar, sistematizar, acomodar, arrumar, disciplinar, corrigir, melhorar, adestrar, controlar, gerenciar. Todo o SO que é gerir, né? Gerenciar, administrar, conter os gastos do governo, planejar ações de curto prazo, que isso aqui é o campo da ação e isso aqui é o campo dos relacionamentos. Né? Então, gente, tudo isso nós temos. Por que a gente não usa? É o equilíbrio no uso de todas as ferramentas que me ajuda a ser uma pessoa melhor. Porque eu estou lidando, inclusive, com o outro. E normalmente é o outro que é muito diferente de mim que me tira da zona de conforto. Aí eu fico irritado. É onde vem as nossas reações emocionais. Como é que eu lido com isso? Certo? Então é por isso que é muito importante a gente conhecer, para a gente poder identificar o que eu estou sentindo. Exato. E nem sempre, gente, olha, a gente sempre culpa mamãe e papai. Né? A gente tem que ver o que é dessa vida e o que é de vidas passadas. A depender do tamanho, não é desta vida. Eu já trago isso na minha herança que está. Oi. Claro. Gente, olha, são 8 bilhões de pessoas, eu estou chutando assim. São 8 bilhões de pessoas no planeta, não é? Não existe duas pessoas iguais. Existe uma coisa que chama-se individualidade. Deu para entender a complexidade disso aqui?
Porque isso aqui, além de. Isso aqui, gente, são ferramentas. Isso aqui é igual para qualquer ser. Aquele sujeito que mora no iglu, na África, na Tanzânia, na Malásia, no Japão, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Não importa país, não importa raça, não importa credo, não importa nada. O cérebro humano, ele possui todas essas. Deus nos fez perfeitos. Tá aqui. Eu Ai, mas Gislene, o ser nasceu com uma deficiência física, sei lá, uma deficiência congênita. Aí nós estamos falando já de outra coisa, mas não que ele não tenha. Ele veio não podendo usar por conta de uma série de outras situações que não vem o caso agora de a gente trabalhar, que todo mundo aqui acho que já sabe, né? Mas ok. Gente, eu amo essa matéria, então eu ia falar, eu ia ficar aqui 3 horas, 5 horas falando com vocês, sem cansar. Mas vamos seguir. Então, qual é o objetivo, gente, de tudo isso? Falando da regulação emocional, né? Que é basicamente a gente aprender, a gente se conhecer, a gente entender, não fugir é, das nossas emoções, do que a gente está sentindo, aprender a fazer essa leitura para aprender a fazer a regulação emocional. Vamos ver o que, que a gente tem um pouco mais para frente, tá? Aí vem o complexo humano, né? E só para finalizar, aqui, ó. A gente não tem como dissociar o ser profundo, que é o espírito, a mente da matéria, pois ele é o gerador de energias que vitaliza e mantém o corpo físico. E as moléculas que constituem. Então, olha lá, ele gera energia e vitaliza o nosso corpo físico e as moléculas que formam as nossas células, tá? Que são organizadas dentro dos modelos de que necessita cada um para o nosso autocrescimento. Então, essa complexidade aqui, ó, inclusive as nossas heranças de todos os tempos, ficam guardadas nesse hardware aqui, ó, que a gente carrega aqui e lá. Então, enfim, experiências boas, experiências ruins, né? Por isso que e tem, inclusive, obsessão no plano espiritual, né? Vamos lá, tá? Só para finalizar. Gandhi afirmava, então, não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade nesse indivíduo. O que corresponde, é, o que corresponde ao comportamento pacífico encarregado de desarmar o ato agressivo de quem se faz adversário. Isso aqui é no sentido de não fuja das suas emoções, eu não tenho que ignorar as minhas emoções, eu tenho que abraçá-las. E para finalizar, tá? Pode passar tudo, né? A ação do pensamento sobre a saúde, eu termino em agradecimento a Jona de Ângeles, a Divaldo, né? Que eu meio que devorei acho, 4, 5 livros deles para poder chegar nisso aqui, por isso que eu precisei de um monte de, de, de recortes, né? Então, só para terminar, gente, é para para vocês saírem bem daqui hoje, tá? Olha lá, a ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. Já estou terminando. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações, o que a gente, né, as nossas intenções e os estados psíquicos de toda a humanidade. Então, acostumemos-nos a pensar de forma edificante. O cérebro é antena que emite vibrações e as capta incessantemente, de lá para cá, daqui para lá. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz. Irradie, na verdade, né? E captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Pessoal, desculpa o tempo. Era isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada.